Olá para todos, quem vos fala nesse momento é o irmão Pedro, aqui do Nordeste do Brasil. A pergunta que muitos irmãos estão fazendo: por que Deus permitiu esse coronavírus vir ao mundo? As notícias que o mundo anuncia são mais de 300 mil pessoas que estão morrendo no mundo inteiro. Aqui no Brasil, mais de 2.000 pessoas já morreram e milhares estão infectados. Igrejas evangélicas fechadas. O que aconteceu? Por que o Senhor Deus permitiu que este mal viesse ao mundo? No livro de Gênesis, quando Deus criou o homem do pó da terra e da costela do homem Deus criou a mulher, Ele fez com o único objetivo que o homem reconhecesse Deus como um ser supremo que merece respeito e honra. O nosso Deus olhou dos altos céus, há mais de 2.000 anos atrás, provou o seu grande amor enviando Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário. As dores que o Pai Celestial sentiu em ver Jesus pregado em uma cruz foi tão grande que ele virou as costas quando o Senhor Jesus estava dando seus últimos suspiros na cruz do Calvário. Naquele momento, o Senhor Jesus olhou para o céu e disse: Pai, por que me desamparaste? Tal era o sofrimento de Jesus na cruz do Calvário. Os anos se passaram. Jesus retorna para o céu e as pessoas não valorizam o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Ele derramou todo o seu sangue. Ele arrastou nas ruas de Jerusalém uma grande cruz, foi humilhado e cuspido. Ele deu a sua vida para salvar a sua alma da condenação eterna. Mas o mundo virou as costas para o Senhor. Há meses atrás, as ruas do Brasil estavam lotadas de festas mundanas, show gospel, os bares lotados de pessoas bebendo bebidas alcoólicas, famílias sendo destruídas por causa dos bailes funks, prostituição em todo o mundo, as festas lotadas de pessoas bebendo e ninguém se lembrava de Deus. Este mal terrível que o mundo via vivendo era um mal tão terrível que afetou também as igrejas evangélicas. Nas igrejas evangélicas também estavam as próprias irmãs da igreja usando roupas curtas. Quando sentava nos bancos da igreja, tinha que colocar a mão na frente para não mostrar a cor da calcinha. O mundo invadiu os templos evangélicos e o Senhor Deus começou a olhar dos altos céus essa situação. Não somente o mundo havia virado as costas para Deus, como agora os pastores evangélicos tinham parado de falar a verdade. Desta forma, milhões de almas desceram aos infernos. As pessoas estavam aceitando Jesus e continuando presas no pecado. O Senhor Jesus, uma certa vez, ele disse: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pelas palavras de Jesus, só existe uma forma de conseguir a libertação do pecado: é as verdades da palavra de Deus. A apostasia, falada nas cartas do apóstolo Paulo, apostasia na tradução original significa o abandono da verdade.
As igrejas evangélicas estavam vivendo agora de fachada, um cristianismo hipócrita que não transforma a vida de ninguém. Nas igrejas evangélicas estavam apoiando divórcio, política, roupas curtas, maquiagem, batom, jogos. O mundo invadiu os templos evangélicos e os pastores não falavam mais a verdade, querendo galgar recursos financeiros em troca de enganar as pessoas com falsos ensinos e com doutrinas de demônios. Não somente as pessoas do mundo haviam desprezado Deus, como agora também os evangélicos também haviam virado as costas para o Senhor. Dos mais alto trono, aonde Deus está sentado no seu alto e sublime trono, ele ouviu o grito das almas que gritavam de dores no inferno. Os súditos de Deus, que são os anjos do Senhor, levaram essa notícia para Jesus e Jesus conversou com o Pai. As igrejas evangélicas estavam preparando as pessoas e mandando para o inferno. Por isso, o quarto selo do Apocalipse foi aberto. É um cavalo amarelo que traz sobre os seus lombos um cavaleiro por nome de Morte, que ele é responsável pela morte da quarta parte da população da terra. O mundo hoje está vivendo a ira de Deus. Igrejas evangélicas estão fechadas porque eles não estavam mais pregando a verdade. E o Senhor Deus, que é o dono das almas, ele mostrou para os pastores evangélicos que quem manda na igreja é Deus. Vivíamos um tempo difícil nas igrejas evangélicas, onde ninguém podia mais falar a verdade, porque os pastores se achavam os donos da igreja e aqueles que pregassem a verdade, eles não davam mais oportunidade de pregar. Nas igrejas evangélicas, a conversa agora era só dinheiro. Ninguém se falava mais em santidade, e se alguém falasse em santificação, era tido como fanático e como obcecado. Os homens de Deus e as mulheres de Deus ficaram a se lamentar e começaram a orar a Deus. E Deus ouviu as orações e entrou em ação. Hoje, as igrejas evangélicas estão fechadas, porque estão debaixo da ira de Deus. E os clamores das almas que hoje estão no inferno, crentes que desceram aos infernos, enganados com os falsos ensinos dos pastores do Brasil, o sangue dessas almas, o Senhor Deus vai cobrar desses pastores do Brasil e do mundo, que mandaram milhões de almas para o inferno. Pessoas que eram crentes, mas que não foram ensinados a sã doutrina. Desta forma, eles desceram para o inferno, pensando que depois da morte iam para o céu. Jesus, uma certa vez, ele disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. O mundo continuava a cada dia blasfemando do Senhor. Não somente as igrejas evangélicas, mas também as pessoas do mundo, além de não aceitar Jesus como Salvador das suas vidas, eles se afundavam a cada dia no pecado. As paradas gays no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, era uma verdadeira podridão espiritual. Os homens se lambendo no meio da rua, mulheres se beijando, homens beijando homens, parada gay, as pessoas zombando de Jesus, até cantores do mundo xingavam Jesus de travesti e de homossexual. E o Senhor Jesus olhou dos altos do céu e entrou em ação. Deus, ele não é brinquedo para as pessoas brincar com a cara de Deus. Hoje, o Brasil e o mundo enfrenta a ira do grande Deus Jeová. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo.
mais de 300 mil pessoas já morreram e mais pessoas irão morrer, porque a ira de Deus está vindo sobre toda a face da terra. E o pior é que essas almas estão morrendo e descendo aos tormentos do inferno, porque eles não estavam mais respeitando a Deus, eles não estavam mais respeitando o Senhor Deus que lhe deu a própria vida. Por isso o Senhor Deus entrou em providência e hoje a morte está andando sobre a terra. E muitos pastores evangélicos estão intocados dentro de casa com medo da morte, porque sabem que se morrerem hoje, com os pecados enterrados que carregam, eles descerão aos tormentos do inferno. Quem morreu pelas almas foi o Senhor Jesus, e Ele quer nos levar para o céu. O Senhor Jesus está nos dando nestes últimos dias a oportunidade de nós olharmos para nós mesmos, reconhecermos os nossos pecados, olharmos para os nossos defeitos, vermos aonde precisamos se ajeitar, porque a morte, ela está andando sobre a terra. A morte está solta e ela está levando milhares de almas para a eternidade. E você, meu amigo, essa palavra ela é direcionada para mim e é direcionada para você. Se nós morrer agora, para onde nós iremos? Olhando para as Escrituras, dá para ver que nós precisamos se arrepender dos nossos próprios erros, dos nossos próprios pecados. O Senhor Deus permitiu que as igrejas evangélicas fossem fechadas para que os pastores parassem de mentir para o povo e voltassem a se arrepender dos pecados. Já que eles não estavam falando a verdade, por isso Deus permitiu que as igrejas evangélicas fossem fechadas. Hoje o Senhor Deus quer que os crentes se arrependam dos pecados. Quem está precisando se converter somos nós que dizemos que somos crentes, porque nós conhecemos a palavra, nós temos conhecimento da verdade, mas nós resistimos à verdade, nós não se sujeitamos à verdade. Isso eu falo para mim e falo para você. Todos nós precisamos olhar para os nossos erros, pararmos do orgulho, descermos da soberba e olharmos para Cristo, se arrepender dos nossos erros, se arrepender dos nossos pecados, porque Deus não está satisfeito com as nossas atitudes. Nós dizemos que somos crentes, mas das nossas práticas de vida nós estamos sendo reprovados. Nós não estamos sendo verdadeiramente cristãos, nós parecemos ímpios. Não são poucos os cristãos que no mundo existe vários intrigados. De acordo com a palavra de Deus, baseado em 2 Crônicas 7,14, está escrito: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Chegou a nossa hora, é a hora de nós os crentes sermos sinceros, se arrepender dos nossos pecados, descermos do orgulho e entendermos que por mais que nós dizemos que somos crentes, se nós não obedecermos à palavra de Deus, nós iremos para o inferno. Não adianta cantar bonito, não adianta pregar bonito, se depois da morte você vai para o inferno. Os pecados enterrados levam para o inferno. Nós estamos estudando agora sobre as obras da carne, atitudes que levam as pessoas para o inferno. A pergunta é: por que as igrejas evangélicas estão fechadas? Porque Deus está irado contra esse falso cristianismo que nós, os crentes, estávamos vivendo. Dentro da igreja nós se comportava como crente,
quando saía da igreja, o nosso comportamento era diabólico e era satânico. Pessoas que são bipolar, dentro da igreja parece um santo, em casa é um satanás. Pessoas que têm duas caras, na igreja é crente, na rua não parece nem crente. Então Deus resolveu dar um basta nesse cristianismo hipócrita. Já que as igrejas evangélicas não estavam pregando a verdade, o próprio Deus permitiu os demônios usar as autoridades da terra para fechar as igrejas evangélicas. Desta forma, os pastores não iam mais mandar as almas para o inferno, porque hoje nós estamos fazendo nossas orações em casa, nós estamos voltando a ler a Bíblia. Quantos crentes não pegavam mais na Bíblia, não liam mais a Bíblia, não oravam mais em casa, porque o Facebook não deixava mais o tempo? O tempo das pessoas era só para o Facebook, era só para o Instagram, era só para as redes sociais. Até muitos casais evangélicos foram destruídos por causa do vício maldito das redes sociais. Homens e mulheres que trocaram suas famílias por causa do vício maldito do Facebook, do Instagram e das redes sociais. Por isso o Senhor Deus, sentindo a ausência de almas entrando no céu e vendo que milhões de almas estavam indo para o inferno, Deus resolveu dar um basta nessa bagunça. Idolatria no meio evangélico, bezerros de ouro que se levantaram no meio evangélico, que são os conhecidos show gospel. Isso é uma idolatria terrível. Os crentes pulando, pinotando, gritando, feito festa de ímpio. Quem já se viu carnaval gospel? Os crentes indo às ruas parecendo um bando de palhaços, parecendo que ia para o circo. Uma verdadeira blasfêmia que estavam fazendo com o nome de Jesus. Então, desta forma, o Senhor Deus levantou do trono e resolveu dar um basta nessa bagunça. Hoje, os pastores evangélicos estão debaixo da ira de Deus. O mundo está sentindo na pele o que é desafiar a Deus. Certo dia, uma cantora olhou para o céu e disse assim: Jesus, eu sou gay, eu sou lésbica, e daí? E outro cantor abriu a boca e disse que Jesus era travesti, Jesus é bicha. Nós não podemos desafiar a Deus. Certo dia, a história conta que o homem que fabricou o maior barco, conhecido como Titanic, ele disse que nem Deus afundava aquele barco. Eles fizeram a primeira viagem e nem a primeira viagem o barco não conseguiu chegar ao final, porque eles desafiaram a Deus. O nosso Deus, ele é um fogo consumidor. Quando ele se ira, ele se transforma em uma tocha de fogo. Ele se torna em um Deus flamejante, irado. Então, meu amigo, não estou aqui para crucificar você. Eu estou dizendo que o Senhor Deus está nos chamando para nós pararmos um pouco, refletirmos como está o nosso comportamento diante de Deus. As pessoas que não querem aceitar Jesus devem pelo menos respeitar a palavra de Deus e respeitar o Senhor Jesus Cristo, porque não é obrigado ninguém seguir a Deus. E nós, os evangélicos, nós devemos entender, nós como crente, nós precisamos se esforçar para darmos o melhor de nós para o Senhor, se arrependermos dos nossos erros, olharmos para os nossos próprios defeitos, pararmos de andar com o martelo na mão, condenando os outros. Enquanto nós apontamos os defeitos dos outros, esquecemos dos nossos próprios pecados. O apóstolo Paulo disse: examine-se o homem a si mesmo. Então, quando nós para olhar para os nossos próprios erros, lermos a Bíblia para nós mesmos, nós vamos ver as pessoas de forma diferente. Nós vamos olhar para as pessoas com um olhar de misericórdia e nós vamos entender que enquanto as pessoas erram em uma parte, nós erramos em outra parte.
Todos nós precisamos se arrepender dos nossos pecados. E você, meu irmão, você, minha irmã, que está ouvindo esta palavra, é hora de nós olharmos para os nossos próprios pecados, olharmos para os nossos próprios defeitos, porque muitos crentes nesse ano vão passar para a eternidade. E para onde nós iremos? Só existe 2 lugares depois da morte, é o céu e o inferno. Para um desses 2 lugares você vai e nunca mais vai voltar. Então chegou a hora de nós pararmos, de olhar para os defeitos dos outros e olharmos para os nossos próprios defeitos, porque depois da morte nós iremos prestar conta com Deus. E ai de nós se não obedecermos à palavra de Deus. Nome de pastor, nome de presbítero, isso não lhe dá garantia de ida para o céu. Os que vão para o céu são os que ouvem e põem em prática a palavra de Deus. A Bíblia, ela não é para ser lida, ela é para ser praticada. Ler a Bíblia e conhecer as Escrituras, isso todo mundo pode fazer. Mas Deus procura na terra os verdadeiros adoradores, que adorem o Pai em espírito e em verdade. Então que essa palavra sirva de alerta e de resposta. Por que hoje as ruas do mundo estão vazias? As ruas que estavam lotadas de bancas de bebidas alcoólicas, bailes de festa, bailes funk. Quantos pais de família nem dormia com tanta zoada? Quantas festas mundanas aonde muitos casais foram destruídos, muitas jovens se prostituíram no carnaval. Hoje estão grávidas, outras estão com AIDS, efeito do pecado. Então por que hoje você dá uma volta na rua e você vê as ruas vazias e as igrejas evangélicas todas fechadas? É porque Deus está irado. O juízo de Deus está sobre a terra. O juízo de Deus está sobre todo o globo da terra. A ira de Deus começou a ser derramada sobre a terra. Ainda existem 7 trombetas que serão tocadas e 7 taças da ira de Deus. O pior ainda está por vir. Então que nós pare um pouco. Pense como está a nossa vida diante de Deus. Se nós morrermos agora, suponhamos que nós pegue o coronavírus e nós morra. Para onde nós iremos? Nós iremos para o céu ou nós iremos para o inferno? Então que nós possamos parar e pensar, como que eu estou diante de Deus? Se eu morrer agora, eu vou para o céu? Será se eu não estou olhando demais para o defeito do meu irmão, apontando demais o defeito dos outros e esquecendo de olhar para mim mesmo? Então chegou a hora de nós olharmos para nós mesmos, se arrependermos dos nossos pecados, porque o Senhor Jesus tem pressa de nos levar para o céu. Ele disse uma certa vez, se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Por causa dos escolhidos, serão abreviados aquele dia. Então, meus irmãos, vamos olhar para nós mesmos e entendermos que as igrejas evangélicas hoje estão fechadas e o mundo hoje, as ruas vazias, não tem mais festa, não tem mais baile funk, não tem mais festa junina, não tem mais carnaval. Por quê? Porque Deus está irado e a morte está solta na terra. É a ira de Deus que desceu sobre toda a face da terra. E que nós, os crentes, eu e você, venhamos a se arrepender de verdade dos nossos pecados, perdoar quem nos ofendeu, liberarmos o perdão para aquele que nos magoou e nos machucou, olharmos para os nossos próprios defeitos e entendermos que depois da morte, cada um vai dar conta de seus pecados. Você não vai prestar conta por pecado de ninguém, então cuida da tua vida, observa como você está diante de Deus. Se você morrer agora, você vai para o céu ou você vai para o inferno? Pensa nisto, porque a ira de Deus está sobre toda a face da terra.